Vamos lá. Não, já está gravando tudo pelo OBS. Olá, boa noite a todos, que a paz esteja com você, mais uma vez juntos, para mais uma jornada espiritual juntos, amém? Que Deus abençoe você que pôde estar aqui hoje. Infelizmente ainda não podemos estar presencialmente, mas é uma alegria poder falar com você mais uma vez, amém? Nós vamos nessa noite ler com você no texto do Evangelho de João, capítulo número 12, João capítulo 12, a partir do verso 20. É um relato sobre os momentos que antecederam a morte de Jesus, os momentos mais difíceis ali da sua vida, do seu ministério. No capítulo 12, verso 20, nós lemos que alguns gregos tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa. Procuraram então Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Então Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem aborrece a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará a quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar: Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz do céu falou: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que era um anjo. Um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Amém? Até aqui nós vamos considerar essa passagem de Jesus. E nós queremos falar com a igreja, né? Estamos falando nessas últimas semanas, desafiando a nós como discípulos, como igreja, a levantarmos uma nova geração. Nós cremos que nesses dias Deus está usando toda esta situação mundial para desafiar, né? Muitos desafios que nós temos em todos os âmbitos da nossa vida, mas quando pensamos nos propósitos eternos de Deus, quando nós olhamos para as profecias, quando nós consideramos a respeito do que está profetizado sobre os últimos dias, sobre o tempo final, e nós sabemos que este será um tempo em que o Espírito Santo será derramado, está sendo já derramado sobre toda a carne, conforme a profecia de Joel, conforme a profecia que Pedro pregou naquele dia de Pentecostes, no dia do avivamento em Jerusalém. Pedro falou sobre esta promessa de Joel, o profeta, e ele prometeu, né, declarou, repetindo a promessa de Joel, dizendo que ela é para todos quantos Deus chamar. Então, a promessa do derramamento do Espírito, a promessa do levantamento de termos uma colheita sem precedentes na história, é agora, é neste momento. Amém? Porém, nós devemos considerar
o que Jesus está nesses momentos mais difíceis da sua caminhada. Amém? Assim como Jesus, nós também poderemos sofrer teremos algum tipo de proposta, algum tipo de uma fala que tentará nos tirar do propósito, nos tirar da visão principal que precisamos ter. E Jesus foi colocado por esses gregos que estavam na festa da Páscoa. Também os gregos tentaram, por alguma razão que nós não sabemos aqui pelo texto, mas diz ali que os gregos tentaram ver Jesus, eles queriam falar com Jesus. Possivelmente aqueles gregos quisessem tirar Jesus daquela situação na qual ele estava envolvido. Os gregos reconheceram a sabedoria de Jesus, reconheceram que ele não precisaria, aos olhos dos gregos, ele não precisaria sofrer, ser morto na cruz. Ele era dotado de tanta sabedoria, de tantos milagres, de tanta bênção, porque ele deveria morrer ali, entre o seu próprio povo. Possivelmente os gregos tentaram demover Jesus do seu caminho de cruz, e nem mesmo Jesus quis falar com eles. Ele apenas respondeu aos discípulos, a Felipe e André, que foram os porta-vozes dos gregos diante de Jesus. Jesus respondeu a eles, e na resposta de Jesus nós encontramos os elementos que nos dão a base para primeiramente interiorizarmos estas palavras, esses princípios de Jesus, para que possamos ter uma grande colheita, para que possamos ter uma nova geração sendo levantada na igreja. Sobretudo também que possamos aperfeiçoar, aprimorar, estreitar o nosso discipulado com Jesus. Porque veja, Jesus respondeu no versículo 23: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Aqui Jesus estabeleceu, na situação na qual ele estava sendo colocado ali pelos gregos, por aqueles discípulos, Jesus estabeleceu o princípio que deve nortear, que norteou a sua vida, sua missão, e também deve nortear a nossa, como igreja, como discípulos. Ele diz que o grão de trigo não pode ficar sozinho, ele precisa cair na terra, ele precisa ser colocado na terra, e ele precisa morrer ali na terra. E aquele grão de trigo, uma vez colocado na terra e uma vez gerado ali, produzirá muitos novos grãos. Jesus estava declarando que através da sua morte na cruz, uma nova geração seria levantada. Que através da sua morte na cruz, esses novos grãos, e eu e você somos resultado desta semente, amém? Da semeadura de Jesus ali na cruz, eu e você somos novos grãos que foram trazidos, que foram levantados. Nós somos uma geração, amém? Que fomos levantados pela palavra, pela semente da palavra, pela mensagem do Evangelho, pela cruz. E Jesus ali está pondo de fato o ponto principal, o ponto inicial. Eu e você temos que morrer, temos que, como ele prossegue, dar à vida neste mundo um sentido secundário. Ele diz na sequência do verso 25: quem ama a sua vida neste mundo perderá,
Quem aborrece a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Jesus está considerando muito além do que nós podemos ver naturalmente. Ele está pensando na eternidade. Amém? Então, aquilo que renunciamos agora, nesta vida, produzirá eternidade, produzirá efeitos que nós nem mesmo neste mundo talvez seremos capazes de perceber o alcance, a influência. Então eu quero declarar nesta noite nas nossas vidas que eu e você possamos ter esta compreensão de colocar Jesus Cristo e a sua missão, o seu chamado nas nossas vidas em primeiro lugar. Ele deve ser a prioridade das nossas vidas. Amém? Tudo que diz respeito à vida, quando estamos ligados com Ele, Ele mesmo prometeu: busque o reino em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Jesus coloca então na sequência, mais uma vez, o lugar onde Ele espera que eu e você estejamos. É nesta posição. Ele está falando de uma posição espiritual. Ele está falando de um entendimento onde você e eu colocamos as nossas vidas, centralizamos, o eixo das nossas vidas. Ele diz no verso 26: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Amém? Então, como discípulos de Jesus, Ele diz: você e eu precisamos estar na mesma posição que Ele esteve. Precisamos estar no mesmo lugar que Ele está. Ele diz: os meus discípulos devem estar onde eu estou. Os meus servos devem estar onde eu estou. Se você quer ser meu discípulo, siga-me. Amém? Jesus abriu o caminho. Ele colocou Ele abriu o caminho, Ele colocou a posição. Ele disse: eu preciso ir à cruz. Há necessidade de morrer, porque na morte haverá muitos frutos, muitos novos grãos. E esta sementeira não para, não tem fim. Por isso que nós estamos falando nesses dias que uma nova geração está sendo levantada através da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Agora, eu e você precisamos estar na mesma posição, no discipulado, no senhorio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aquele que estiver onde eu estou, o Pai honrará. Amém? Além de estarmos na posição de Jesus, nós vamos receber a honra do Pai, nós vamos receber a recompensa de Deus. Amém? Jesus não quis fugir, Ele não quis sair do propósito. Ele rejeitou aquela conversa dos gregos. Ele rejeitou aquele convite ou aquela sedução. Ele diz aos discípulos agora, verso 27, agora minha alma está angustiada. E como eu devo orar? Qual será a minha oração nesta hora de angústia? Ele diz: eu vou orar, Pai, salva-me desta hora? Absolutamente. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Então a oração de Jesus é: Pai, glorifica teu nome. Amém? Qual é a oração que eu e você devemos fazer? Pai, afasta, desta hora. Queremos muitas vezes fugir da cruz, queremos fugir das perseguições, queremos um lugar mais confortável, queremos um lugar menos difícil, mais fácil. Nós não queremos muitas vezes nos envolver com tantas responsabilidades, com tantos desafios de Deus nas nossas vidas. Nós talvez queiramos um caminho mais suave, mas Jesus diz: não, eu não vou orar assim, eu não vou orar para que eu seja, que o Pai me livre desta hora. Eu vou orar: Pai, glorifica o teu nome, na minha morte seja glorificado o teu nome. E Deus respondeu:
o Pai respondeu aquela oração de Jesus, na voz que veio do céu, na sequência do verso 28. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. E quando as pessoas, a multidão, ouviu aquela voz, muitos pensaram ter sido um trovão. Nós imaginamos que tenha sido algo realmente sobrenatural, como um forte terremoto ou uma fala, uma voz com grande estrondo. Foi uma experiência do sobrenatural. E quando a multidão ouviu aquilo, pensaram ter sido um trovão, outros talvez tivesse sido um anjo. Então Jesus disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. A voz foi por causa dos discípulos. Amém? A voz é por causa de você, de mim. O Pai está agora mesmo falando, amém? Convocando. O Filho já foi glorificado, Jesus já está à sua direita, Jesus já fez tudo que deveria ter sido feito. Agora a voz é para você, a voz é para nós, amém? Creia que a sua vida, a minha vida, as nossas vidas são como grãos de trigo, mas que precisam entrar em contato com a terra, precisam entrar em contato com a dimensão do reino de Deus. Espírito Santo possa tomar esta palavra como uma semente e introduzi-la, amém, em nosso solo, em nosso coração, no solo do nosso coração, para que possamos entender o lugar que eu tenho no discipulado de Jesus, amém? Toda a nossa vida agora precisa ser ordenada, colocada prioritariamente debaixo do senhorio de Jesus, debaixo da missão, do propósito para o qual Ele tem nos chamado como igreja, em nome de Jesus, amém? Você e eu somos convocados por Jesus a segui-lo. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, percorra o mesmo caminho que eu percorri, faça da mesma forma, priorize como eu priorizei, e você terá uma grande colheita, e você terá uma nova geração em todas as áreas das nossas vidas, que haja o fluir, amém, do poder de Deus, da graça de Deus. E oramos agora para que esta palavra possa gerar dentro de nós o entendimento, amém? Não deixe os gregos te seduzirem, não deixe as propostas do mundo, a sedução, um caminho mais confortável, né? Eu sei que há formas como os pensamentos vêm à nossa mente, tentando tirar de nós tanta responsabilidade, tanto envolvimento. Você não precisa, né? Você ouve esta voz, você pensa muitas vezes desta forma. Não, você vai à igreja no domingo, você adore, cante, faça a sua oferta e está tudo bem. Não, você e eu somos chamados a algo mais, amém? Nesta geração, Deus está levantando através da igreja, através das nossas vidas, uma nova geração, através das células, através dos encontros, dos relacionamentos. Tanta gente precisando, tanta gente necessitada, gente morrendo, gente enferma. O que eu e você, amém, vamos fazer? Em nome de Jesus, que a palavra de Deus nesta noite possa encontrar a sua vida, o solo do seu coração, uma terra boa, para que esta semente da palavra possa gerar muitos grãos, novas sementes que vão trazer uma grande colheita, amém? Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e vamos juntos, seguindo este propósito, seguindo esta direção de Jesus. Não haverá erro, não haverá falha, amém? A voz de Deus está estrondando, como um trovão, como um anjo
fosse falando, aprovando tudo que Jesus fez e tudo que faremos em nome dele, em nome de Jesus. Quero orar mais uma vez com você, agora mesmo. Coloque a mão no seu coração ou na sua mente e oramos em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra. Nós recebemos, Senhor, o desafio do discipulado de Jesus Cristo nas nossas vidas. Ó Espírito de Deus, cada pessoa agora é uma semente, um grão de trigo que precisa dar fruto. Não pode estar sozinho, não pode se isolar, não pode estar fora da terra, precisa cair na terra, Senhor. Por isso, a cada pessoa agora, como uma semente, seja plantada neste solo, neste lugar espiritual, nesta posição de Jesus, de colocar a sua vida, na sua vida, colocar Jesus Cristo em primeiro absoluto lugar. Oh Pai, queremos amar mais o Senhor do que a nossa própria vida, queremos amar mais o Teu chamado do que as nossas próprias coisas. Oh Espírito de Deus, assim cremos e assim queremos, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia, e o Teu nome seja exaltado e glorificado como foi através de Jesus. Pai, glorifica o Teu nome através das nossas vidas, nestes dias, é a nossa oração, no poderoso nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe. Recebemos a palavra de Deus e ela vai dar fruto na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Fique na paz. Breve estaremos juntos mais uma vez. Amém.